ok, Eduardo. Queremos te ouvir. Então vamos lá. A primeira canção que a gente separou aqui, a gente tentou Deixa eu... ter o carinho. Pode falar. Não, eu só quero saber se está gravando, porque tem gente que não vai poder te ver agora e quer ouvir depois, entendeu? Tá ótimo. Ok, gravando. Tá. Uhum. A gente tentou escolher, né, Gu, as canções que tinham alguma afinidade com o tema que ele vai tratar hoje, né, de Maria de Magdala. Então, a gente escolheu a primeira canção, ela se chama Quanto Tempo. É uma música de um compositor daqui de Franca, ele chama Osni, e uma música que ganhou um festival chamado FECEF, que é o Festival Nacional da Arte Espírita, já faz mais ou menos uns 20 anos. É um diálogo entre o homem e Deus. Ai, Prestem que coisa atenção, linda. que linda que ela é. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, entender que tu és o amor. Quanto tempo, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança para entender que tu és o amor. Quanto tempo eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei para seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te faltas tomar tua cruz. Só assim vai dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois Não, sei Marcos André. que sou teu rebento. Receberei. Nossa, muito linda a letra, muito linda a letra. É bonita, né? Aham. Que voz Tá é legal essa, o som para Eduardo? vocês? Hã? Tá legal o som para vocês? Tá maravilhosa, tá? O som tá maravilhoso. E que voz é essa, menino? Ah, que Um bom dom, é um dom, né? que vocês gostam. Você começa a conversar com a Gibele, aí é uma voz, né? Aí a hora que ele começa a cantar, parece que ele É outra. incorpora algum espírito ali que é outra voz. É uma coisa Eu impressionante. percebi isso, Gustavo. Eu falei, cadê o Gibele? O Eduardo foi embora, ficou outra pessoa. Ainda bem, Isso né? mesmo. Porque a gente brinca, fala assim, não, essa voz de mineiro manso, se eu Aham. cantasse com ela não ia dar certo. Não, eu Ia todo adoro mundo ver dormir.
Ô, Eduardo, eu adoro ouvir o Gustavo falar. Eu adoro, ele grava áudio para mim, eu falo, ai, olha esse sotaque mineiro, que delícia. Legal. Bom, podemos Vamos cantar lá. outra? Pode sim. A segunda canção que a gente separou é uma canção de um grupo de Goiás. Ele chama Grupo Arte Nascente, né? O GAN. Não sei se vocês conhecem, mas essa composição chamada Tudo é Amor é do Maurício Keller, né? Então, ela fala um pouquinho sobre essa questão, né? De que tudo é amor, né? Até mesmo a dor. Acho que é muito atual essa canção. Diz assim. Você está aqui, já parou para pensar por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e que morremos para renascer. Mas eu quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Você está aqui, já parou para pensar Tá difícil escolher qual que é a mais bonita, hein? É linda essa mensagem, né? Tá difícil, não é, Gustavo? Ó, eu vou te falar, viu? Eu sou fã demais, então assim, eu sou meio suspeito para falar, mas eu por mim ficava a tarde inteira ouvindo aqui, viu? Também, nossa, eu também, eu sou muito musical, gente. Nossa, a música tem um efeito profundo em mim, muito grande. É, mas ele não pode ficar, né, Gustavo? Você falou, né? Essa música, a gente até gravou um episódio do Café com Espiritismo e ele tocou essa música no episódio Hum. e ela é muito marcante porque Mas a, em qual áudio? De quem? foi um episódio que a gente fez já tem um tempinho, né, Gibele? Acho que já Foi, tem. Gu. A gente fez a parte instrumental, né? Aí a gente fez uma reflexão acerca da parábola do semeador, e aí o Gilberto trouxe uma reflexão da semente, que foi belíssima, e completou com essa. Até a próxima música que ele vai cantar, Aprendiz, diz assim: a dor da semente é o parto da vida. Então, Hum. a dor
a dor e o amor. A dor é uma face do amor, né? Por isso que eu acho essa música tão bonita, por trazer essa visão, porque às vezes a gente tem uma visão tão punitiva da dor, né? Como se fosse a dor só chega para quem está se equivocando. E a gente é então punido pela dor. Mas aí o Haroldo tem uma fala que eu acho muito bela, que ele diz assim: se o objetivo da vida é a evolução espiritual, é justo que a gente desvie desse caminho sem nenhum aviso? Então a dor é É, esse aviso, né? é Então o a dor é a aviso. expressão do amor, porque é Deus te avisando, fala, olha, esse caminho aqui, tenta mudar Sim. um pouco, né? Então é a expressão do cuidado, né? É a expressão do amor. Então essa música eu acho ela me emociona profundamente. Já estou emocionada já, Gustavo, já, só de você falar. Vamos lá, Fá- Eduardo? Vamos lá, Fátima? então. Oi, Oi? oi, só um Oi? minutinho, Posso Edu. dar só uma palavrinha? A dor Pode. é uma amiga, mesmo que ela, às vezes, doa sem a gente entender o porquê. Mas é uma Sim, amiga. é uma amiga. Com Isso mesmo, certeza. Tiana. Então, vamos lá. Eu vou pedir para que todo mundo que está aí feche os olhos e imagine a sua própria trajetória até chegar na doutrina espírita. Imagina a primeira vez que você pisou num centro, a forma como você estava e a forma como hoje você está. E se hoje você está começando dentro da doutrina também, que essa canção te inspire a descobrir também que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo, sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei para cuidar da flor, para entender a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim.
sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Ai, sabe o que que veio na minha mente quando você cantou essa música, Eduardo? Aquela cena, Gustavo, do filme de Kardec, os livros sendo queimados, e livros maravilhosos que acalmam a nossa dor, né? E é um verdadeiro crime, né? Que cometeu, que foi cometido, e não sei ver aquela cena, porque o espiritismo é isso para gente, né? Eu costumo dizer que eu não sei como eu passaria pela pandemia sem o espiritismo. Já devo ter passado em outras encarnações, mas foi muito ruim. E dessa vez está até suave, né? Porque a gente tem essa doutrina maravilhosa. E você pediu que a gente pensasse tudo que fez a gente chegar no espiritismo, né? Fazer essa recordação, e a gente acaba pensando assim, com certeza a gente tem mais responsabilidade, mas com certeza também a gente tem muito mais conforto. Não é isso? E essa música, eu ouvi o Tim gravou um vídeo, acho que foi postado no Instagram da FEB TV ou da própria FEB, que o Tim compôs essa música, se não me engano, ou em 2006 ou 2009. Mas ele só conseguiu pôr música nela, ele compôs a letra, né? Mas ele só conseguiu colocar a melodia em 2016, que foi para o CD que foi lançado, acho que em 2018, né? O CD Cântaro. E aí trouxe essa música também. Mas ela é tão bonita porque a gente ouve e ele vai dando assim alguns indícios, né, de que ele está falando da doutrina espírita, os seres que habitam os espaços infinitos, referindo aos espíritos, mas que numa primeira passada, até desatento, a gente até não sabe se ele está falando de Kardec ou de Jesus. Alguns Sim. indícios na letra demonstram, sim, né, que ele fala de Kardec, do Espiritismo como Consolador Prometido, mas porque o Espiritismo e a doutrina do Cristo são tão parecidas que a letra ela não ela deixa a entender do doutrina espírita nos detalhes, mas as páginas dos evangelhos também secam as lágrimas, né? Assim como as páginas de Kardec. Eu acho essa canção, quando o Gibelli sugeriu ela, eu falei assim, nossa, ela é incrível. Incrível mesmo, incrível mesmo. Vamos lá, Eduardo? O que mais você tem para gente? Vocês querem que eu faça a quarta ou você vai fazer a prece, irmã? Que horas tem agora? Não, pode cantar a quarta. Tá. Então eu vou cantar uma canção, que é uma canção de minha autoria, que foi a canção que deu o nome ao nosso único, né, álbum que a gente tem até hoje, que é o Se Fosse Por Um Dia. Se Deus quiser, ainda vai ter outros, ainda vão ter Muitos outros. outros. Estamos trabalhando nisso, mas é uma canção que fala sobre essa questão da gente saber aproveitar o tempo, o dia com sabedoria, da gente redefinir prioridades, né? E ela começa com um questionamento, que diz assim: Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazias diferente, talvez. Sorriria mais fácil.
talvez abraçasse mais fácil um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazias diferente, talvez, aprender, respeitar sentimentos e saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Ah, ah, aprender, respeitar sentimentos, e saber esperar o tempo, o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Ah, ah, Linda, Eduardo, muito linda. Vai ser, é assim, só o primeiro álbum, vou ter muitos outros, eu tenho certeza. Depois dessa, vai vir muito mais inspiração para você. Muito linda, Gustavo tinha razão. Se Deus quiser. Então, Obrigado. olha só, a gente vai começar então, agora, são 15 horas, e aí você continua cantando depois as duas músicas antes da prece, pode ser? Pode sim. Uhum. Certo. Então, eu gostaria de dar boa tarde a todos os irmãos presentes, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, e sejam todos muito bem-vindos. Mais uma reunião pública doutrinária da FABEM, Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E vamos dar início. Eu vou pedir a Amanda para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Bom, vou ler uma lição do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição: recebeste a luz? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Atos, capítulo 19, versículo 2.
O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam, em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando o largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do Amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz, é a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Assim seja. Que assim seja. Gustavo, eu achei essa lição que a Amanda abriu ao acaso totalmente a ver com a história de Maria Madalena, que recebeu o Espírito Santo. Mais uma para gente colocar na conta desse sábado, tá? Mais uma. Foi perfeita a mensagem. Eu, particularmente, adoro essa mensagem. Ela realmente tem tudo a ver. Já até abri ela aqui, porque eu vou usar a pergunta. Exatamente. O Eduardo, só falando vamos contar para ele. O Gustavo mandou para mim assim, Fátima, então tá, então vamos fazer assim, ele canta antes das 3 e depois o Eduardo canta mais 2 músicas, então antes da prece. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Aí ele falou, eu estou pensando dele cantar Oração de São Francisco. Menina, eu gritei aqui em casa, eu falei, eu não acredito isso, porque eu pensei assim, eu vou pedir para o Eduardo cantar a Oração de São Francisco, não vou pedir mais nada não. Eu estou enchendo o saco de Gustavo, não vou falar mais nada com o Gustavo. Deixa para lá, canta o que quiser. Aí você vai, ele vai me falar isso. Mas eu ri muito, eu ri muito. Eu falei, a gente tem conversado, a gente dorme e a gente conversa aí no astral. Aí. Tá tudo combina combinado tudo. já. E você viu a lição agora, né? Amanda abriu ao acaso. Ao Com acaso. você. Com você, querido. Então vamos lá. Eu vou fazer a canção antes da oração. Eu vou fazer a canção Irmão de Uberaba, que é uma canção que eu compus em homenagem ao Chico. Então que a gente possa trazer também as vibrações do nosso querido Chico para o estudo de hoje. Que te inspire, Gu, que você possa fazer brilhar teu coração, tua luz, viu, irmão? E possa também trazer um pouquinho da luz do nosso Chico para o coração de cada um de vocês que está ouvindo.
Gustavo, né, Eduardo, abre seu microfone, por favor. Abriu? Abriu, Abriu? abriu. Um velho abacateiro, uma boina surrada, sementes de luz plantadas pela estrada, por um sertão franzino. A alma de um gigante, a força de um moinho, uma luz de um farol com aconchego de um ninho, sorriso de menino. Como é que pode tu julgar-te a ti pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? E em cada página do livro de tua vida eu encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar, mas sequei bem que depressa, amigo, para você não me ver chorar. Mas é que é tão difícil, Chico, o coração não balança quando eu sinto aqui comigo tua presença me inspirar. Presença me inspirar, tua presença me inspirar. Só não vou pedir para você cantar de novo, porque não dá tempo. Muito linda, nossa, como não chorar com essa música, né? Vamos fazer a oração de São Francisco? Vamos. Obrigado pelo carinho, viu, Fátima? Obrigado a todos vocês do FABEM, né? Aí do Espírito Santo. Que bom que a tecnologia pôde nos unir, né, meus Sim. irmãos? A gente pôde se sentir juntos. Gu, muita luz para você, irmão, na sua fala. Espero que a gente tenha ajudado a colaborar com o terreno dos corações. Aproveitem esse menino aí, porque esse menino Nossa, é especial, viu? muito especial. Muito especial. Vocês Obrigado. todos são muito especiais. Com Eu certeza. fico muito emocionada de ver a juventude, assim, de ver vocês tão jovens e tão ativos dentro da doutrina. Isso é muito lindo. Por favor, não parem nunca. Estamos Obrigado, meu juntos. querido Gibele. Obrigado, Fátima. Assim, é quase que a palestra está dispensada. Não, Essas Ah, músicas aí, não. o coração já está emocionado, já recebeu a luz, já está uma coisa assim. Mas eu agradeço muito, Gibele, a sua participação, o seu carinho, você ter atendido o convite, foi muito especial. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. sim, eu também te agradeço, querido, e eu falei com outro amiguinho de vocês, o Vitor Hugo, que eu quero fazer um seminário aqui um dia presencial e chamar todos vocês para vir para cá, tá bom? Na FABEM. Então, Eduardo, após a sua última música agora, eu vou pedir a Cristina para fazer a nossa prece. E deixa eu te dar um abraço, tá? E que Deus te proteja, te abençoe por onde você for, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, irmã. Obrigado. Eu que agradeço. Desculpa qualquer falha. Não, não teve nenhuma. Ok?
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Cristina. Oi, Fátima. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nossa, quanta energia nessa tarde, né? Quanta energia. E embalados por essa música, por esta oração, que é uma verdadeira cartilha de vida a ser seguida, possamos elevar nossos pensamentos ao nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré. Obrigada, Mestre, por estarmos aqui reunidos nesta tarde, envolvidos por essa energia que não é de outro lugar a não ser de vossas mãos. E rogamos a Ti, Mestre, envolva o nosso palestrante, envolva o nosso cantor, que continue com esse dom, que com certeza trouxe de outras jornadas. Envolva todos presentes, virtualmente, mas presentes nesta tarde, e envolva também, Mestre, aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes. Nesse momento, Mestre, rogo a Ti, pelo nosso planeta,
pela nossa humanidade, que todos os nossos irmãos do planeta Terra possam receber essas energias em forma de cura, em forma de fé, em forma de amor, Mestre. Que todos nós possamos sair desta reunião muito melhores do que chegamos, porque estamos sob seus cuidados e sabemos que ninguém resiste ao amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gustavo? Obrigado pela prece. Ah, Obrigado mais uma vez deixa pelas... eu só falar de onde que você é, né? Não falei, eu já estou tão íntima aqui que eu estou achando que está todo mundo sabendo. Gente, o Gustavo, ele é de Uberlândia, Minas Gerais, e é do Grupo Espírita Leon Denis, não é isso, Gustavo? Isso. Isso. Então tá bom, querido. Obrigado. Gustavo, seu microfone. Perdão. Obrigado, então, pelas preces. Obrigado pelo convite, Fátima, mais uma vez. Ao Gibele, pelas músicas. É sempre uma honra muito grande. É onde se expressa a misericórdia do alto quando nós somos convidados a falar. Falar do Evangelho, falar da doutrina espírita. E eu digo honra e misericórdia porque muitas vezes nós falamos daquilo que nós ainda não alcançamos, mas sempre de algo que nós verdadeiramente queremos alcançar. O tema A Transformação de Maria de Magdala é fruto dos nossos estudos mais recentes, mas a figura de Maria de Magdala sempre impressionou profundamente. Humberto de Campos escreve no livro Boa Nova, capítulo 20, Maria de Magdala, e ali dá detalhes da vida dessa discípula, dessa mulher que tão profundamente conseguiu entender a mensagem do Cristo, a ponto de ser, talvez, a primeira pessoa em que Jesus se apresenta depois da sua crucificação. Mas ela chama muito a atenção justamente por isso, mas porque ao longo dos evangelhos, Maria de Magdala mal é citada. Ao longo dos evangelhos, nós temos pouquíssimas referências a Maria de Magdala, todavia ela foi a primeira a saber que Jesus havia ressuscitado. Então, fica claro que talvez nos evangelhos nós não tenhamos tantas informações dessa mulher. Humberto de Campos auxilia muito com o capítulo 20, como nós falamos, mas o mais significativo desse capítulo de Humberto de Campos, ou um dos pontos mais significativos, é uma frase escrita como que a título de informação, como que uma mera observação, mas é um dos pontos luminosos da mensagem de Humberto de Campos no livro Boa Nova. É uma frase em que Humberto de Campos diz assim: decorrida uma noite de grandes meditações e, antes do famoso banquete em Naim, onde ela, Maria de Magdala, ungira publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, lembrou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Essa frase. Por que essa frase ela é tão importante? Porque Humberto de Campos faz referência a uma passagem que está no Evangelho de Lucas, e só no Evangelho de Lucas, que é um banquete servido a Jesus por um fariseu. Nesse banquete acontece algo inusitado, ou algumas coisas inusitadas.
Uma delas é que uma mulher, não há identificação de quem ela seja no Evangelho de Lucas, mas uma mulher se sente tão profundamente emocionada pela presença de Jesus, porque aqui Jesus ainda não havia falado com ela, ela apenas se sente tão profundamente emocionada na presença de Jesus e ela chora tanto, mas tanto, que as lágrimas dela são usadas para lavar os pés de Jesus. Ela lava com as lágrimas, seca com os cabelos da própria cabeça e unge os pés de Jesus. No Evangelho está uma mulher. O Simão, o fariseu, não o Simão Pedro, o Simão, o fariseu, que recebeu Jesus, vê a cena e chega a desconfiar do próprio caráter de Jesus. Porque ele pensa assim, se essa mulher pôde chegar, aproximar de Jesus, ungir os pés de Jesus, tocar Jesus, então ele não é o profeta que nós esperamos. Porque se fosse, ele não deixaria uma pecadora se aproximar dele. Isso é o que Simão, vendo a cena, percebe. Mas aqui, essa passagem, ela é muito significativa também, porque alguns elementos dela demonstram que Maria de Magdala, porque Humberto de Campos nos contou o que é, então nós podemos afirmar que essa mulher que unge os pés de Jesus, que lava os pés de Jesus com lágrimas, é Maria de Magdala. Ela então demonstra já ter tido um contato anterior com Jesus. Porque, afinal de contas, ela se dirige à casa de Simão, o fariseu, já com o unguento. Se ela já foi com o unguento, é porque ela já tinha a intenção de usá-lo com Jesus. Ela já se mostrava tão profundamente ligada a Jesus que já planejava ungir os seus pés. Claro que, aqui como Humberto de Campos também narra no capítulo, ela vai até a casa de Simão com receios, com dúvidas, mas ela vai. Então, tudo leva a crer, e Humberto de Campos confirma isso, que Maria de Magdala já havia tido um contato com Jesus. Mas é nessa passagem de Jesus na casa de Simão, o fariseu, que nós temos um real significado do que foi esse contato com o Mestre. É claro que quando a gente fala a transformação de Maria de Magdala, ou nós falamos a transformação de São Francisco de Assis, ou a transformação de Saulo de Tarso, ou a transformação de Simão Pedro, nós não estamos falando de um momento, nós estamos falando de uma vida. Nós estamos falando de um processo, de uma grande trajetória. Porque Jesus se apresenta a Saulo às portas de Damasco, Saulo cai do camelo, cego. Jesus não cegou Paulo. Jesus revelou que Paulo estava cego. Isso é significativo. E naquele momento, Saulo se sente tão profundamente tocado que não mais discute, não mais persegue, mas simplesmente pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Dali Saulo, melhor dizendo, começa um processo que vai levar muitos anos. Primeiramente 3 anos no deserto, com Áquila e Prisca. Depois mais 3 anos ali aos redores da cidade onde ele morou, como Tecelão. Paulo se isola, porque algo dentro dele precisava ser remodelado, precisava ser reconstruído. Então ele se isola. Saulo não vira Paulo no momento em que Jesus se apresenta a ele. Mas ali, naquele momento, há um acontecimento significativo. Então, que fique bem claro isso. Quando nós dizemos transformação, nós estamos dizendo de uma vida, mas essa vida, ela é impactada
profundamente em um dado instante. Algo acontece ao longo dessa trajetória que marca a vida daquele espírito e dali em diante ele simplesmente não consegue mais ser diferente daquilo que ele vai se transformar. Busca com todas as forças da sua alma aquele ideal que foi apresentado naquele instante. Foi isso que Paulo fez. Foi isso que São Francisco fez. Quando São Francisco percebe o ideal superior que o havia trazido ao planeta, ele busca com todas as forças do seu espírito, com todas as suas capacidades, ele avança para esse ideal. Por isso Paulo também diz: prossigo para o alvo. Deixo as coisas tristes, as coisas ruins para trás e sigo no meu caminho. Prossigo para o alvo. Então, quando nós vamos falar da transformação de Maria de Magdala, nós temos que considerar a vida de Maria de Magdala. Ela, conhecida então por ser uma pecadora, uma mulher de má vida, se transforma em alguém que morre, desencarna, por amor a Jesus. Por amor a Jesus, ela não abandona nenhum sofredor, nenhum excluído. E quando nós dizemos isso, é com um profundo sentimento de que, naquela época, quem apresentava uma doença de pele era excluído da sociedade. Isso porque as doenças de pele são altamente contagiosas e naquela época eles não sabiam as causas, haviam várias doenças, todas caracterizadas como essa lepra, e hoje nós temos uma terminologia mais adequada. Nós temos câncer de pele, nós temos hanseníase, nós temos vários outros nomes, mas naquela época todas as doenças de pele eram chamadas de lepra. E como eles não sabiam as causas, mas principalmente porque eles não sabiam a cura, e como era muito contagioso, a pessoa que manifestava essa doença, ela era abominável, ela era totalmente excluída da sociedade. E Maria de Magdala procura essas pessoas. E ela desencarna em virtude desse trabalho. Mas o que leva uma mulher pecadora, por assim dizer, a se transformar em Maria de Magdala? O encontro com Jesus é tão marcante que até mesmo o senador orgulhoso Públio Lentulus se vê de joelhos. Até mesmo aquele que se dizia descrente, que se dizia forte, se vê de joelhos perante Jesus com uma emoção tão forte que mal conseguia falar. Pilatos suicidou-se. Judas, igualmente. A presença de Jesus na nossa vida nos marca tão profundamente que quando a gente percebe o equívoco, aquilo impacta a nossa alma, aquilo fala fortemente ao nosso coração, razão pela qual, muito possivelmente, Judas, Pilatos e talvez outros chegassem a cometer esse ato por perceber o equívoco. Mas alguns, como Maria de Magdala, percebendo o equívoco, iniciam um processo de autotransformação. Iniciam um processo de luta consigo mesmo, um processo de readequação da rota. E a pergunta é, por quê? Por que alguns, ao perceberem o erro, preferem se anular, se privar de tudo, se martirizar, enquanto outros, ao perceberem o equívoco que haviam cometido, mudam a vida de tal forma que agora a vida é uma completa doação, é um completo servir. Por que isso? Para isso, nós precisaremos ler a passagem. Ela não é muito grande, mas para que a gente possa pensar sobre isso.
Mas mais do que pensar sobre isso, é aplicar isso na nossa vida. É aplicar esse questionamento em nós. Por que nós ainda relutamos? Por que nós ainda não seguimos Jesus, como fez Maria de Magdala? É claro que a gente pode entrar num argumento de que Maria de Magdala é Maria de Magdala. Mas o Paulo é o Paulo. O Paulo é evoluidíssimo. Sim. Mas será que eles se transformaram nisso de uma hora para outra? Então, leiamos a passagem. Capítulo 7, versículos de 36 a 50 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler a tradução do Haroldo, mas a tradução aqui não é de fato importante. Está dito assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Eis que uma mulher, que era pecadora na cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, porque é pecadora. Em resposta, o fariseu só pensou isso. Em resposta, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele fala: dize, mestre. E aí Jesus vai contar uma parábola. Jesus diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? 2 devedores, um devia 10 vezes mais do que o outro, só que os 2 não tinham como pagar. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual amará mais o Senhor? Em resposta, disse Simão: suponho que aquele a quem mais se agraciou, a quem mais se perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste retamente. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, entrei na casa de Simão, Jesus entrou na casa dele, e não me deste água para os pés, não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo: os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: a tua fé te tornou salva. Vai em paz. Essa é a passagem. Alguns elementos da passagem são importantes. Por exemplo, ela secou os pés de Jesus com os cabelos. Não podia, era considerado um insulto à mulher aparecer em público, aparecer publicamente com os cabelos à mostra. Mas ela não só mostrou os seus cabelos, como os utilizou para secar os pés de Jesus. Um outro ponto importante da passagem, é o tipo de vaso que ela usou para levar um unguento. Ela levou um vaso de alabastro.
isso demonstra que o unguento era profundamente caro, porque esse alabastro é um material muito requintado, em que você só usa para portar algo de muito valor. Ela levou o vaso, o que demonstra que ela pretendia já utilizar o unguento caro em Jesus. Mas o que talvez ela não esperasse fosse a emoção. Uma emoção tão profunda, tão grande, que ela não conseguia parar de chorar. Um choro tão abundante que lavou os pés. Um outro ponto importante é a postura do fariseu. O fariseu estava vendo uma mulher com os cabelos à mostra, com um unguento caro, chorando copiosamente, lavando os pés de Jesus, ungindo com o unguento, e tudo que ele conseguiu ver nessa cena de amor profundo foi: Jesus não é profeta. Os olhos dele só conseguiram enxergar que Jesus não deveria ser profeta, porque se fosse, ele não deixaria uma pecadora se aproximar e o tocar. Uma cena profunda de amor, mas o olhar focou numa opinião pessoal. Mas por que Maria de Magdala fez isso? Por que ela demonstrou esse afeto tão abundante? Por que que ela usou um unguento tão caro? Por que ela foi até Jesus? E então a parábola. 2 devedores, um devia 500, outro 50. E aí os dois não tinham como pagar. Isso é fundamental. Quer dizer que os dois tinham dívidas que para eles eram imensas. Porque embora a dívida de um fosse 10 vezes a dívida do outro, esse que devia 50 também não tinha como pagar. Então, para ele que devia 50, a dívida era muito grande. De forma que, para mim, dever R$ 1.000 é uma coisa. Para outra pessoa, talvez ela vai ter, para representar a mesma coisa que é dever 1.000, para mim, ela vai ter que dever 3 milhões. Depende da condição de cada um. Depende do como ele vive, o que ele faz. A dívida aqui, embora uma fosse tão superior à outra, as dívidas aqui tinham o mesmo impacto, porque não tinham como ser pagas por quem a devia. Mas então o que acontece é que o credor perdoa as duas dívidas. E aí Jesus então pergunta: qual dos dois o amará mais? E aí a resposta do fariseu, do Simão: aquele a quem muito foi perdoado. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Porque o perdão está profundamente ligado ao amor. Quanto mais perdoado eu sou, mais eu sou capaz de amar. Quanto mais eu me sinto perdoado, mais eu amo. E a razão para isso é muito simples. Porque quem é perdoado se sente profundamente amado. E quem se sente profundamente amado só consegue amar de volta. O fato é que essa parábola, ela nos faz então pensar sobre dívidas. O que é a dívida? Eu digo, eu devo muito a Deus. Deve o quê? O que é a dívida? Será que nós devemos algo a Deus? E talvez você possa dizer assim: não, mas eu já errei muito, então eu devo muito. Mas será que de fato há essa condição, essa noção de dívida? Você deve.
Muitos pensam assim. E por pensarem que devem muito, fazem o bem por obrigação. Por pensar que a dívida é alta, eu já errei demais, então eu tenho que pagar, eu tenho que me martirizar. Quem sente dívida faz bem por obrigação. E às vezes a gente vê isso de forma sutil. Por exemplo, alguém que vai entregar uma cesta básica e espera agradecimento. É justo que a pessoa pense e reflita consigo mesmo o que a motiva no bem. Por que ela faz o bem? Qual é o verdadeiro intuito? Se ela reclama da falta de um agradecimento, será que ela está fazendo o bem pelo bem? Será que quando eu espero que o outro me agradeça, quando eu espero que o outro, porque às vezes eu não espero de fato uma palavra obrigado, mas eu espero uma atitude que demonstre a gratidão, por exemplo, quando eu vou doar e eu espero que o outro receba e fico bravo quando ele não recebe. Mas por quê? Por que eu fiquei bravo com ele? Porque ele não recebeu a minha ajuda? E se minha ajuda não é de fato o que ele precisa? Eu acho que é ajuda, mas ele não. Esses são, essas são características de alguém que parece fazer o bem por obrigação, porque já está esperando a retribuição. Ela não está fazendo o bem pelo bem, está esperando retribuição. Mas há alguns outros fatores mais ainda minuciosos que demonstram que a gente faz o bem por obrigação. O mais sutil talvez seja quando a gente apenas acha que o bem é uma determinada atividade. E quando eu não faço essa atividade, quando eu não realizo essa atividade, então eu não estou fazendo o bem. Por exemplo, tem gente que acha que fazer o bem é dar passe. De fato, o passe é uma ajuda, é uma caridade que se presta ao outro e a si mesmo, mas algumas pessoas ficam profundamente chateadas se elas não puderem ir no seu trabalho de passe. Como, por exemplo, se ela tiver algum compromisso familiar, algo que a retire do trabalho, e aí ela fica profundamente chateada. Algumas pessoas pensam que o bem apenas se expressa num prato de sopa que se dá, e de fato o prato de sopa é uma expressão do amor. Mas ele pode ser a expressão de uma obrigação. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que servir, eu tenho que alimentar os outros. Esse é um pensamento bom, mas é justo a gente pensar se o que nos move é um sentimento de obrigação. Eu estou obrigado a dar. Porque o Kardec falou, fora da caridade não há salvação, então eu preciso fazer a caridade. Então, algumas pessoas pensam que o bem se expressa apenas numa palestra. Então, ele fica profundamente chateado se ele não puder fazer a palestra. O que eu quero dizer aqui é que quem ama, ama. Quem ama encontra mil maneiras de expressar o seu amor. Se eu estou olhando para uma atividade específica, talvez eu não estou amando, eu estou cumprindo uma obrigação. Então, eu observei isso em mim, numa coisa corriqueira, numa coisa do dia a dia, do cotidiano. Eu estava fazendo uma compra na internet e eu estava à procura de um frete grátis. Não sei se com vocês é assim. Estava à procura de um frete grátis. E aí, quando eu encontrei o produto que eu queria, do jeitinho que eu precisava, o frete não era grátis. O frete era em torno de 15 a 20 reais, algo assim.
E eu fiquei profundamente triste. Eu falei assim, puxa, ter que gastar R$17 no frete. E quando eu pensei isso, eu senti como se alguém me dissesse assim, ué, mas semana passada você doou 30 para o centro. Por que que doar R$30 para o centro é caridade e pagar R$17 de frete não é? Por que que para o centro é fazer o bem, mas o frete é gastar? Por quê? Será então que eu doei verdadeiramente expressando um amor? Ou eu doei fazendo uma obrigação? Porque o frete, embora naquela ocasião representasse quase o valor do produto que eu precisava, o frete é o trabalho de alguém. Alguém está trabalhando para trazer aquele produto para mim e eu estava triste por ter de pagar o frete. O que diferenciou um do outro? Os dois são o bem. Um é para alguém que não tem, que é o do centro. O outro é para alguém que está trabalhando. Qual a diferença? Quem ama, ama. Quem ama, encontra 1000 formas de expressar o seu amor. Maria de Magdala expressou o seu amor lavando os pés de Jesus e ungindo com unguento. Pedro demonstrou o seu amor por Jesus conduzindo à casa do caminho. Saulo demonstrou o seu amor transformando-se em Paulo e espalhando o evangelho. João expressou o seu amor no cuidado com Maria, na igreja de Éfeso. São Francisco de Assis expressou o seu amor renunciando a tudo e a todos, menos ao ideal de amar. São Francisco abriu mão de todas as regalias, não porque estava cumprindo uma obrigação, mas porque estava movido pelo amor. Então, quem ama serve sopa, dá paz, entrega a cesta, faz um atendimento fraterno. Mas quem ama também é capaz de renunciar. Por isso, uma mensagem do Boa Nova tão significativa, amor e renúncia, capítulo 12. Quem ama também renuncia. E talvez a minha vontade fosse ir para uma direção, mas alguém que eu amo me pede para ir em outra. E movido não pela obrigação, mas pelo amor, eu vou a outra direção. Renuncio à minha vontade e atendo ao ser amado. E aí, você pode dizer assim, mas você está fazendo bem, será? Será que é isso que você devia fazer? Será que isso é caridade? Eu falo assim, não sei, eu só estou amando. Eu só estou amando. Mas será que isso é o certo? Eu falo, não sei, eu só estou amando. Porque quem ama, ama. Quem ama não faz conta. Quem ama não se apega em certo e errado. Quem ama, ama. Por isso é uma frase muito bela, atribuída a Emmanuel, embora creio que não seja, mas ali talvez inspirada no romance Renúncia, que diz assim, quem errou por amor já está no caminho do acerto. É muita pretensão querer acertar do início. Nós vamos errar muitas vezes, mas se for errar, que seja por amor. Mas o ponto-chave da vida de Maria de Magdala, que depois Lucas aqui diz, né, que saiu 7 obsessores, 7 daimons de Maria de Magdala, ou Maria Magdalena, Magdalena é de Magdala. O ponto-chave da vida dessa mulher é por que ela muito amou? Por que ela expressou esse amor por Jesus de forma tão abundante?
uma das maiores demonstrações de amor a Jesus dos evangelhos é a de Maria de Magdala. Isso é uma opinião não minha apenas, mas de alguns comentadores que tenho lido, alguns comentários que tenho lido, principalmente acerca dessa passagem, que dizem: essa é uma das maiores expressões de amor de Maria de Magdala, dos evangelhos, é a expressão dessa mulher. Eles não admitem, eles não afirmam serem Maria de Magdala, porque eles não têm o Boa Nova, né? Mas nós temos, então a gente sabe. Por quê? Um amor tão grande, tão profundo, que ela é uma das únicas que lava os pés de Jesus. A outra que também faz isso, segundo o Evangelho de João, porque Marcos e Mateus discordam, mas João diz que Maria, irmã de Marta, e não é Maria de Magdala, são duas Marias diferentes. Mas a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, ela também, segundo o Evangelho de João, ela também lavou os pés de Jesus, numa circunstância muito parecida com a que está no Evangelho de Lucas. Marcos e Mateus dizem que ela ungiu a cabeça de Jesus, não os pés. Mas, como João diz os pés, nós não poderemos dizer que Maria de Magdala é a única que lavou os pés de Jesus, mas é uma das únicas, é uma das duas que o fez. Jesus lavou os pés dos discípulos, mas Maria de Magdala foi tão grande, tão grandiosa, que ela lavou os pés de Jesus, invertendo a lógica completamente. Era a expressão dela de amor. Jesus não a freou. Jesus não a impediu. Por quê? Porque aquilo era amor. Ela não estava cumprindo um ato de adoração apenas. Não era uma contemplação somente. Não era ela pensando assim, eu tenho que fazer algo para agradecer. Não é isso. É muito mais que isso. Ali era ela expressando todo o amor que estava dentro dela. Um amor que expressa gratidão, o amor que expressa respeito. Mas por que ela fez isso? Por que ela muito amou? Porque foi muito perdoada. E tinha consciência disso. Ela foi muito perdoada. Então, na mente de Maria de Magdala não havia um sentimento de dívida. Ela não fez porque devia isso a Jesus, ela fez porque amava Jesus. Não era mais uma relação de credor e devedor. Era uma relação de amar e ser amado. Daquele que ama e daquele que é amado. O que movia Maria de Magdala era o amor, não era um sentimento de dívida. Por quê? Porque ela havia sido muito perdoada. O sentimento de dívida foi banhado de um sentimento de perdão. E isso me toca profundamente nessa passagem. Porque a gente tem uma relação de que a gente deve algo para Deus. Será? Será que Deus é um cobrador? Será que Ele já não me perdoou? Aliás, será que Ele sequer se ofendeu com o que eu fiz? Mas eu cometi muitos crimes, eu traí muitas pessoas, eu fiz isso. E aí? Será que a pergunta de Jesus, ou a pergunta do nosso Pai, do Criador, é: qual crime você cometeu? Ou será que a pergunta é: o que você vai fazer daqui para frente? Será que o questionamento deles é em relação ao passado? Ou será que eles querem saber do futuro? Será que eles estão preocupados com os equívocos, com as quedas? Ou será que eles já estão olhando para a construção, para a reconstrução, para a renovação?
Maria de Magdala se sentiu profundamente perdoada. E aqui é o ponto importante, porque ela se sentiu perdoada, mas Jesus não se ofendeu com ela. Então não há perdão aqui, há amor. Jesus amava ela, só que sai amor de Jesus e para ela entra perdão. Por isso que a relação dos dois é muito próxima. Quem perdoa, ama. Quem ama, perdoa. Porque Jesus me ama, Jesus te ama, Jesus nos ama a todos. Eu não devo, porque Jesus ama. Então, aquilo que eu acho que eu devo, quando eu recebo o amor de Jesus, quando eu recebo esse amor, o meu sentimento é de dívida. Perante o amor, meu sentimento é de perdão. E aí eu sou impulsionado a amar. Eu sou constrangido a amar. Porque recebi. Porque aceitei. Porque abri mão da culpa. A culpa tão fruto do orgulho, tão filha do orgulho. E é por isso que nós achamos a mensagem de Emmanuel tão importante. A última fala. Lembra-te, não é tu que esperas pela divina luz. É a divina luz que segue esperando por ti. Você já sabe o quanto que você foi perdoado? Você já se sente perdoado? Será que essa culpa, que essa martirização vem de Jesus? Eu, você, todos nós. Não é que nós seremos perdoados, nós já fomos perdoados, porque nós somos muito amados. Muito. Maria de Magdala, por que ela não suicidou-se como Judas? Porque ela se sentiu perdoada, ela se sentiu amada. Judas se sentiu devedor. Maria de Magdala se sentiu perdoada. A relação de Jesus conosco é uma relação de amor. Ele não quer saber quantos erros você cometeu. Ele quer saber o que você vai fazer de agora em diante. A culpa é importante desde que ela dure 10 segundos. Porque senão ela vira trava, ela vira cola que me mantém no mesmo lugar. Mas quem ama, quem se sente perdoado, prossegue. Quem se sente querido, prossegue. De forma que, nesse momento, Maria de Magdala ainda não era uma mulher surpreendente que recebeu a primeira notícia da ressurreição. Nem sequer a mulher que desencarnou por contrair a lepra por muito amar aqueles excluídos. Ela ainda não era. Mas será que Deus ama a árvore mais do que a semente? Será que um pai ama mais o filho porque ele ingressou na faculdade do que amava quando ele sequer sabia falar? Será que alguém que ama mais porque o ser amado melhorou? Não. Não. Quem ama, ama. E não há nada que modifique esse amor. Aliás, se nós acreditamos em um Deus imutável, um Deus que não muda, ele não apenas não muda nas suas características e nas suas leis e na sua perfeição, mas se ele me amar mais porque eu fiz algo, então o amor dele mudou, então ele mudou. Isso não é possível. Deus já me ama igual. Eu, do jeito que estou hoje e do jeito que serei amanhã. A questão é, você já recebeu essa luz? Você já recebeu esse amor? Você já aceitou que cometeu muitos erros, mas que isso não importa?
O que importa é o que você vai fazer de agora em diante. Maria de Magdala tinha cometido muitos erros, mas ela se percebeu profundamente perdoada e, portanto, fez muito. Não porque estava cumprindo obrigação. Ela poderia ter terminado a vida e sequer ser recebida por Jesus Cristo como o foi. Porque o bem dela não era uma obrigação. A caridade não era em virtude de uma salvação. A caridade era a expressão do que estava dentro dela. Então, por que nós estamos no bem? O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? O que me move é o sentimento de obrigação ou de amor? Agradeço profundamente a paciência, o convite e espero que todos nós possamos nos sentir profundamente perdoados, porque já fomos, para que assim possamos amar na mesma proporção, porque o amor que verte de mim está na relação direta do quanto eu me sinto perdoado. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. E aí, Gustavo, quanto amor nessas suas palavras. A lição da leitura preparatória caiu como uma luva mesmo, né? E você aproveitou ela aí no final. Tem um vídeo, Gustavo, de Andrei Moreira, que ele fala muito interessante. Eu gravei isso de uma forma, quando ele fala que é necessário que a gente faça o movimento de onda, de ir em busca do que a gente realmente, né? Então, nós sabemos das coisas, a gente sabe que a gente precisa, mas não vai acontecer o milagre, né? Nós precisamos fazer o movimento de onda e nos transformar, não é mesmo? Então, eles estão nos aguardando, cabe a cada um de nós, não é isso? Meu querido, Sim. muito obrigada. Suas palavras, nossa, estão marcadas aqui dentro de mim. Aprendi muita coisa hoje com você, dessa lição de Maria Madalena, que a cada reflexão do Evangelho é impressionante, né? Como que a gente aprende a cada olhar diferente do Evangelho, a gente tira muitas lições. Eu queria te convidar para o momento de passe, se você puder ficar, e depois já a reunião prossegue, mas você fique à vontade, se quiser ficar ou se precisar sair, tá bom? Eu estou tranquila aqui com você, porque eu já tenho você agendado até o final do ano. Nem vou me despedir muito. Agradeço. Eu vou precisar sair porque tenho que cumprir outros compromissos, mas agradeço Sim, com estarei em prece pela reunião para que tudo corra bem. muito obrigada, querido, tá? Que Deus proteja você, sua família. Vá com Deus. Assim seja. Obrigado, assim seja. Nesse momento, eu vou pedir ao Denner que faça a nossa prece final. Boa tarde a todos. Depois dessa palestra linda, maravilhosa, onde foi, eu perdi até a conta de quantas palavras amor foi dito nessa palavra, cara. Foi tanta palavra amor nessa palestra linda, cara. Não sei se foi mais de mil palavras expressando amor, 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 que coisa mais linda, cara. Muito, muito. Eu sou um admirador de Maria Madalena e eu só gostaria de passar a melhor frase que Jesus disse para ela no final da passagem dela. Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E assim, todos nós podemos nos sentir assim na hora da nossa passagem. Nós temos que amar, 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 amar nossos amigos, nossos inimigos, amar sempre, cara. Então, expressando todo o amor de todos nós da FABEM, agradecendo ao Gustavo Silveira, ao Eduardo Sibeli, pela música linda, pela palestra linda. Gustavo Silveira, do grupo Espírita, também onde ele
Minas Gerais. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhe rogamos ajudar-nos a pôr em prática as instruções que nos deram a fazer com que, saindo daqui, cada um de nós nos sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para todos os espíritos que estiveram aqui conosco, que puderam assistir essa reunião, para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Que assim seja. Obrigado a todos.